Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Guit, hoje fazendo um vídeo especialmente para o pessoal da Casa do Caminho. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem essas vibrações e o tema aqui debatido. Depois eu vou subir esse vídeo no YouTube, lá no meu canal Vinícius Guit, onde eu tenho alguns outros temas prontos. E se Deus quiser, passar o mais rápido possível esse momento que a gente está vivendo para estarmos juntos presencialmente, não só com vocês, mas com todas as outras casas aí que graças a Deus me convidam e eu estou sempre participando aí nas preleções. Bom, o tema de hoje proposto pela casa, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Uma coisa que eu tenho percebido montando alguns temas, dentro do Espiritismo em especial, acredito que qualquer tema hoje a gente consegue direta ou indiretamente associar com esse momento de desafio que estamos passando, de pandemia, por vários aspectos, né? Então hoje acho que até como uma característica das minhas preleções, tentar trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, o que dá para interpretar, trazer para nós e assim servir de reflexão para a nossa sequência. Bom, esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com a parábola Festim de Bodas. Então, resumidamente, o que trata essa parábola? Um rei, né, ele monta uma festa, uma grande festa, um momento especial para ele, como comemoração à presença, ao aniversário do seu filho, e ele orienta seus servos, num primeiro momento, a convocar os convidados. Os convidados desprezam o convite e vão além. Além do desprezo pelo convite, eles agridem e até matam os servos do rei. E o rei já tem essa primeira reação a essa ação dos convidados, né, de forma muito encolerizada. Ele mata esses primeiros convidados e ateia fogo em toda a cidade. E aí ele dá uma segunda ordem aos seus servos para convidar todos aqueles que encontrassem na cidade. E assim as pessoas são convocadas e comparecem às festividades, e ali todos presentes, o rei nota que um dos convidados está sem a chamada túnica nupcial. E ele tem um segundo momento de raiva, né, onde ele também manda tirar aquela pessoa da festa e lançai-o às trevas exteriores. Por ali haverá prantos e ranger de dentes. Então vamos tentar tirar a interpretação dessa parábola para a nossa condição aqui de espírito, atualmente. O que seria primeiramente esse banquete que é oferecido e esse convite realizado pelo rei? Aí a gente já dá para traçar um paralelo onde esse rei, como sendo a nossa força maior, que a gente considera como força maior, Deus, né? Ele nos convida todos os dias, em todos os momentos, nas mais variadas formas, nos convida para melhorarmos, para acordarmos para os nossos desafios, para nós corrigirmos a nossa rota, e na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, a gente não interpreta esse convite, não percebe esse convite e reage muito mal. A gente vai falar disso. E o banquete que nos é oferecido a todo momento, também nós, em termos didáticos, a gente pode separar em dois conceitos. As dádivas, que são todas as situações que nos são propiciadas, independente do nosso merecimento. O que seria? A água, o sol, a natureza, o nosso corpo, família. Independente se a gente é má ou boa pessoa, todos nós já nascemos com essas dádivas que nos irão propiciar, cada um aproveitando bem ou mal, melhor ou pior, essas dádivas, a, no segundo momento, termos as nossas conquistas, que daí é a evolução individual de cada espírito, de cada ser encarnado. E aí, trazendo mais para o caso prático, né, nós, seja através de um amigo, de uma situação profissional,
numa relação familiar. O tempo todo nós estamos convidados, estamos sendo convidados para desfrutar desse banquete. Só que muitas vezes a gente não enxerga ou não percebe esse convite. Ou pior, a depender do nosso momento espiritual, do nosso momento emocional, a gente rejeita esse convite, assim como esses convidados do banquete rejeitaram. A gente ofende as pessoas, a gente agride as pessoas, e às vezes não necessariamente de forma verbal, de forma física, de forma exteriorizada. Quantas vezes a gente, em pensamentos, a gente está rejeitando o próximo, nós estamos rejeitando oportunidades. Hoje, o que se faz muito em termos de melhoria pessoal, melhoria coletiva, cursos, palestras, orientações de mudança de pensamento, quantas vezes a gente está deixando de ter melhores oportunidades, porque até de forma inconsciente a gente fica negando as coisas na nossa cabeça. Augusto Cury trabalha muito intensamente com essa linha de raciocínio. Então já fica essa reflexão inicial. Quantos convites para melhorarmos, para mudarmos a nossa rotina, a nossa conduta, estamos negando diariamente? E ainda vou mais além, a forma como a gente reage. Quantas vezes uma mãe, um pai, um irmão, um filho, um amigo vem conversar com a gente, quer nos alertar, quer nos trazer de volta para a realidade, para os trilhos, e a gente reage como o rei, encolerizado. Olha quantas coisas essa parábola traz para a nossa condição atual e a gente não imagina. Será que, por exemplo, esses acontecimentos de hoje não é um chamamento, não é um convite para a nossa mudança individual e principalmente coletiva? Não seria, de repente, também mais um aviso, mais um alerta para a gente acordar para determinadas situações? E aí entra a questão da túnica nupcial. O que seria essa túnica nupcial? Trazendo para o nosso contexto aqui do planeta Terra, acho que o momento mais sublime de comemoração para nós aparenta ser o casamento. E esse momento a gente tenta ao máximo, em especial os anfitriões, em que esse momento seja de muita alegria, de muita festividade. E dentro de uma situação social melhor, as pessoas vão com ternos, grandes vestidos, lindos vestidos, né? Mas independente da questão social, mesmo nas situações mais humildes, os convidados buscam usar a melhor vestimenta possível. Porque isso tem um significado de você comungar, dividir, pactuar aquela alegria com os anfitriões. Muito difícil se você vai ver uma pessoa no momento de alegria se vestindo de uma forma que agrida o anfitrião, porque não é esse o objetivo. O objetivo de todos estarem ali com a sua melhor vestimenta é dizer para o anfitrião: estamos aqui para compactuar com a sua alegria, com o seu momento de amor, de euforia. Então traz isso na parábola. Ele quer dizer o quê? Que aquele convidado, ele não está comungando com o momento de alegria que espera o anfitrião. E aí trago a luz do Espiritismo, a luz da evolução espiritual. Será que nós, no dia a dia da nossa jornada, do momento da nossa reencarnação até o nosso desenlace, estamos nos vestindo e nos portando como espera o anfitrião maior, que nós intitulamos como Deus? Tentem se colocar por algumas fração de segundo no lugar de Deus e pensando: poxa, o Vinícius não está se portando como eu imaginaria que ele se portaria. E assim cada um na sua individualidade, seja respeitando o próximo, seja com caridade, seja com amor, com paixão, com zelo, com humildade, com paciência, tudo aquilo que a gente está literalmente, careca de saber e a gente não pratica. Então, será que a gente está comungando com as forças espirituais, com o nosso mentor? A gente não precisa ir além, pensar em Deus. Será que o nosso mentor
nós estamos comungando e compactuando com Ele todo o esforço dele para nos ajudar? Ou será que a gente está bloqueando isso e protestando através de péssimas vestimentas em nossa caminhada diária? Então, olha que reflexão que traz essa parábola. Será que a gente tem compreendido que a gente é convocado o tempo todo para um banquete, para uma melhoria de vida, para uma mudança de caminho, só que a gente não faz por merecer? A gente chega lá com a roupa rasgada, descalço, até como forma de protesto. Olha que interessante. E na sequência, ele fala também: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Cada um a seu tempo, cada um a sua maneira, a gente tem um processo natural de seleção da espécie. Isso não quer dizer que um é mais que o outro, menos que o outro. Só que no caso agora, no momento, o planeta Terra, ele é um planeta de evolução permanente. É uma característica do nosso planeta, o tempo todo evoluir. Então, se determinado espírito, ele é chamado ao banquete, ele é convidado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e ele não compreende esse convite, de uma certa forma ele vai precisar viver num outro ambiente de festa, em que a postura dele seja compatível. Então, olha outra reflexão que tira nesse momento, né? Então, quantos ciclos se encerrando, quantos ciclos se iniciando no que tange espiritualmente, tanto desencarnando quanto encarnando? Será que realmente não é um momento de reflexão e de vermos se a gente está cumprindo ou não com a nossa jornada? Nós já somos especiais desde a nossa vinda. Segundo a doutrina espírita, existe uma avaliação que no planeta Terra nós temos, para cada espírito encarnado, 4 desencarnados. Então, se somos aproximadamente 7 bilhões de espíritos, somos no total 35 bilhões de espíritos no orbe da Terra. Ou seja, já saímos na frente, já somos especiais. E o que estamos fazendo para nos mantermos especiais? E voltando e citando esse exemplo da pandemia que vivemos, qual é o nosso impacto, qual é o nosso trabalho na coletividade? O planeta Terra, como essência, como coletividade, nós temos que vivenciar permanentemente a cooperação, operarmos juntos. Juntos conseguiremos caminhar, juntos conseguiremos evoluir. Olha que interessante, um conceito vai somando ao outro. E aí, na sequência desse capítulo, ele traz outra parábola também da porta estreita, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso é o caminho a que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Aí também acho que fica fácil, depois dessa introdução inicial, o que a gente tem escolhido para a nossa vida. Momento de dificuldade hoje, não seria mais fácil a gente se revoltar, sair na rua, ofender as pessoas, brigar, assaltar um banco, assaltar alguém, pegar um dinheiro fácil, já que todos, ou uma grande parte da população mundial está vivendo uma situação dificílima economicamente? Não seria mais fácil do que trabalhar, acordar cedo, ficar 12, 14 horas no expediente tentando reverter isso? As facilidades, elas nos permeiam de uma forma que nos tenta demais seguir esse caminho. Seja as facilidades pelos vícios em geral, as facilidades do dinheiro ou qualquer situação que nos surja. A porta estreita, ela nos exige modificação, nos exige uma reeducação espiritual. Voltando, olha que bacana como a gente dá para, na vida prática, a gente traçar essa filosofia espírita, esse ensinamento com a nossa realidade. Não é fácil hoje a gente trabalhar o dobro e ganhar metade. Não é fácil hoje a gente ter essa rotina profissional extremamente exigente, ainda chegar à noite a gente tem os nossos compromissos familiares, a pressão.
por de repente faltar alguma coisa na mesa. Então realmente a porta da evolução ela é estreita e ela se faz necessária ser estreita para que a gente não acomode, para que a gente não caia na ilusão de que tudo é fácil, porque a gente veio aqui nessa oportunidade na Terra para evoluir, para trabalhar, para crescer. Então se fosse solto para nós, fácil para nós, a nossa jornada, a nossa rotina, muito provavelmente, grande parte dos espíritos aqui presentes na Terra tendenciariam a caminhar para o outro lado. A gente acaba tendo essas ações comodistas de não fazer algo, muito menos para nós, né? Nem para nós, muito menos para o próximo. Então a gente tem que buscar reverter e mudar essa sintonia, essa forma como estamos agindo, pensando, para que efetivamente a gente faça algo melhor para nós e para o coletivo. E também na sequência do Evangelho, ele traz na outra parábola, que está em Mateus capítulo 7, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Eu acho que esse trechinho, fazer a vontade do Pai que estás nos céus, eu acho que compactua muito com a vestimenta da túnica na parábola Festim de Bodas que a gente abordou no início. Então é esse envolvimento com os que Deus espera de nós que eu entendo que é o que vai nos propiciar uma caminhada evolutiva com mais intensidade, com mais propriedade. Poxa, Vinícius, mas eu acho que isso aí é muito abstrato. Realmente, se a gente ficar no campo só da nostalgia espiritual, a gente deixa um pouco de ter sensibilidade mais prática do que é a nossa vida real. Então a gente traz esses conhecimentos para cada um avaliar dentro das suas possibilidades o que pode ou não pode, o que cabe ou não cabe dentro das nossas jornadas. Mas acho que o objetivo da nossa postura é a gente fugir do mundo ilusório, é a gente deixar de parecer ser, a gente tem que efetivamente ser, é a gente deixar de usar as nossas máscaras, sair da zona de conforto para realmente mudar. Não adianta eu aqui dizer Senhor, Senhor, que traduzindo é fazer preleções, falar bonito, vocês gostarem, e chegar em casa eu ter uma postura diferente com a minha esposa, com meus filhos, de agressão, de descuido, ou dentro do meu ambiente profissional, a mesma coisa. Então é a gente deixar de só falar e efetivamente agir. O que a gente tem feito efetivamente pelo nosso espírito? Ou a gente tem alimentado apenas a nossa matéria? Ou a gente está fazendo selfie na frente de centro espírita, de igreja ou qualquer outro templo religioso para mostrar para as pessoas que nós somos fiéis àquela doutrina, que a gente frequenta aquela doutrina? E o quanto que nós estamos agindo efetivamente para a nossa melhoria e para ajudar o próximo? Quantas oportunidades esse momento globalizado que estamos vivendo nos está dando para ajudar o próximo, para mudar o cenário, para reeducar-nos na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, nós sermos mais econômicos em todos os aspectos? Quanto que a gente não desperdiça de alimento, de dinheiro, de tempo, de carinho, que a gente poderia estar concentrando e explorando isso de uma forma melhor? E nesse sentido, olha que bacana esse capítulo, um tema encaixa e dá sequência ao outro. Ele vem numa outra parábola, numa outra passagem de Jesus, que é: muito se pedirá àquele que recebeu. Entra nesse contexto, a gente está avaliando hoje, porque fulano tem muito, porque fulano tem pouco, ou eu sou acomodado assim, porque eu nunca vou conseguir ter o muito daquele, e vice-versa. A gente já se perde nesse conceito, porque a gente já, em função da forma que a gente olha, pejorativa, invejosa, maldosa, aquele que aparentemente tem muito, a gente não compreende o porquê daquela quantidade de coisas que a pessoa tem. E não estão falando só de matéria. A pessoa tem um relacionamento bem
bem resolvido, emocionalmente é uma pessoa que é bem equilibrada, motivada profissionalmente, socialmente engajada. Isso também tem as suas consequências. Mas se a pessoa já está naquele patamar, é porque em algum momento lá atrás ela conseguiu galgar e plantar aquela estrutura. De repente aquela pessoa que tem pouco hoje, e que Jesus na sua passagem fala que aquele que tem muito será dado mais e aquele que tem pouco será tirado pouco, é nesse sentido. Será que com pouco, abra um parênteses, pouco na nossa ignorância de entendimento? Já falei no início, se dentre 35 bilhões de espíritos já fomos aprovados para estar aqui e tem 4 do lado de lá esperando para tomar a nossa vaga, já somos especiais, então já não somos poucos. Mas que desconsidere essa interpretação. Se dentro da nossa ignorância ainda entendemos que temos pouco, que a gente faça valer esse pouco para que a gente transforme muito. Então que a gente deixe de ter prece nos lábios e comece a efetivamente agir para nós e para com o próximo. Jesus ainda bate muito na tecla da questão dos olhos de ver, que se fosseis cegos não teríeis pecados, que se ele quer dizer o seguinte, quer dizer, se tirasse o nosso olho, a gente não teria pecado. Então a culpa continua sendo sua, porque precisou você parar de ver para você fazer algo errado. Então comece a enxergar a forma, as coisas, a vida, as oportunidades como efetivamente devem ser vistas. Eu acho que oportunidades não faltam para nós. E olha que interessante, vou até ler aqui um trechinho do entendimento técnico de como funciona a nossa visão, a questão biológica, física, e ela também nos traz resposta. Como funciona o processo de visão? O estímulo luminoso refletido por algum objeto atinge a nossa retina, penetra pelos nervos ópticos, segue por vias nervosas dentro do cérebro, sendo orientado aos lobos occipitais, onde a imagem sofre um tratamento que codifica cores, forma, movimento, localização no espaço e associação com o nosso histórico de experiências anteriores relacionado com o objeto que tenha visto. Ou seja, podemos afirmar que o que vemos é, na verdade, pura imaginação, ou melhor dizendo, uma interpretação de que cada um faz com os conhecimentos que tem. Olha que interessante. Então, para fechar todo esse conhecimento de hoje, a gente percebe que o que a gente vê é o resultado de tudo aquilo que nós já passamos. Então, até para a gente modificar a nossa visão e realmente começar a enxergar de uma maneira melhor, a gente tem que começar a caminhar diferente e interpretar as coisas diferente para que a gente realmente comece a colher na prática e na nossa visão situações, momentos e cenários diferentes. Então, essa etapa de superação da nossa ignorância, ela vai iniciar através do conhecimento. Hoje, por exemplo, a gente batendo um papo, debatendo um tema, aprendendo mais coisas. Aí a gente tem que sentir isso que está sendo exposto e aí efetivamente vivenciar. É sair daquela bolha. Então hoje, de repente, a gente está, muitas pessoas compreendendo de uma forma sensacional esse momento, em termos de melhoria individual, melhoria da família, valorizando a amizade, valorizando o contato, valorizando o profissional. O nosso conceito profissional, na minha opinião, ele tinha se esvaziado demais. A gente está valorizando demais a educação nas escolas, os nossos filhos estão em casa, não está fácil para ninguém. E cada um está reagindo de uma forma. Tem pessoas se revoltando, tem pessoas brigando na rua, tem pessoas criando movimentos contrário a A, contrário a B, contrário a C, não sabe nem a que está contrário. Eu acho que o momento hoje, que inclusive o tema, eu até peço licença para de uma forma mais generalizada abranger esse tema com o nosso momento atual. O tema hoje, ele traz para a gente essa reflexão. Será que estamos no caminho certo? Os nossos pensamentos, né? Nós já fomos escolhidos, nós já somos especiais
Por que tanta vaidade? Por que tanta prepotência? Por que querer ganhar muito mais que o outro? Por que querer se locupletar com um cargo público? Por que você, dentro da sua empresa, passa rasteira num colega para você ser promovido no lugar dele? Por que você, dentro de um relacionamento familiar, não está contente com aquilo que está, não busca melhorar, busca o prazer fora daquele núcleo? Por que a gente não tenta melhorar o relacionamento com os filhos? Porque dentro do seu círculo social de amizade você quer ser o mais famoso, você quer ser o mais popular. Por que você não escuta aquele amigo mais tímido, mais quieto, que quer só 2 minutos da sua atenção? Então olha quanta reflexão que fica para a gente. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que realmente hoje nós, aqueles que estão firmes aí, permanecendo no planeta, vivenciando todo esse drama, que a gente da melhor maneira possível possa ter maturidade de compreender tanto o impacto individual desse momento, quanto o coletivo, que a gente respeite a decisão das pessoas, que a gente vibre por os nossos administradores públicos, independente se você concorda da forma como ele age ou não, se você é a favor do partido político A, B ou C, porque hoje o planeta depende muito da gestão dos nossos administradores públicos. Então vamos nós fazer a nossa parte, né, como o Evangelho trouxe aí, fazer a diferença, sermos cooperadores de Deus aqui no nosso planeta. Vamos vestir essa túnica de Deus efetivamente, ajudando o próximo. Eu acho que o que é mais fácil hoje para nós, não temos dificuldade nenhuma de você ingressar num grupo de ajuda ao próximo. Tem grupos das mais variadas características, que estão em hospitais, que estão nas ruas, dando cobertor, comida, enfim, oportunidades não faltam de ajudar. Então, espero que vocês possam ter absorvido essas palavras, esse evangelho da melhor maneira possível. Fica aqui as minhas vibrações por todos vocês, aqueles que vierem assistir o vídeo no meu canal futuramente, que todos tenham uma excelente semana, com muito pensamento positivo, com muita oração, muita resignação de cada um de nós, fazendo inicialmente a nossa parte, dando o nosso primeiro passo, para que daí a coletividade sinta o reflexo do resultado da evolução individual de cada um de nós. Para quem tiver curiosidade, a casa já expôs esse tema, mas tem lá também um tema que eu gravei há 3, 4 anos atrás, que vem a colidir também com o momento de hoje, que são as tragédias coletivas. Então fica aqui a dica, né, para mais um vídeo, e excelente semana, fique com Deus. Um beijo a todos.